O sargento do exército Ranger, Elise Grant, estava de guarda no perímetro quando um alerta súbito cortou o rádio. O comandante da equipe SEAL Alpha havia caído, preso sob fogo pesado. E reforço imediato era necessário. O tenente-comandante Daniel Hayes vinha guiando seus homens por terreno hostil quando tropeçaram em uma emboscada planejada por insurgentes. Elise levantou o fuzil e correu para se juntar ao resgate sem hesitação. Grant, esta zona está quente com combatentes entrincheirados. Advertiu seu líder de esquadrão. Senhor, então é exatamente lá que precisamos estar, respondeu ela, seguindo diretamente em direção ao tiroteio. O líder dos SEALs, cuja vida ela arrancou das garras da morte em combate corpo a corpo brutal, estaria ao lado dela 4 anos depois como seu marido. Prova de que o amor pode nascer na fumaça da batalha. O sol escaldante do deserto queimava acima, enquanto a base avançada Falcon, no vale de Raven Rock, pulsava com o caos ordenado de operações em território profundamente hostil. O sargento Grant ajustou seu equipamento e verificou seu M4 pela 3ª vez naquela manhã, mantendo o ritual preciso de cuidado com a arma que a havia mantido viva em 2 missões de combate nos campos de batalha mais duros da Terra. Elise havia servido 4 anos no 705º Regimento Ranger, liderando um esquadrão encarregado da segurança perimetral e da resposta rápida em bases avançadas na região. Sua posição exigia vigilância constante, já que combatentes inimigos testavam repetidamente as defesas americanas em busca de qualquer fraqueza. Naquela manhã tudo parecia rotineiro. Verificar posições, coordenar-se com equipes parceiras, e analisar informações de inteligência que sugeriam possível movimento hostil. A unidade de Elise cobria o setor leste do perímetro, a rota mais provável para atacantes tentando invadir a base. Grant, dê-me um relatório do setor 7. Chamou o sargento de primeira classe Marcus Reed, responsável pela segurança de toda a base. Todas as posições guarnecidas, sensores ativos, sem contatos nas últimas 4 horas. Respondeu Elise enquanto concluía sua inspeção das defesas que sua equipe mantinha dia e noite. Os Rangers do 705º haviam forjado sua reputação ao longo de décadas de operações especiais, que exigiam soldados capazes de sobreviver e ter sucesso sozinhos em território inimigo. Elise havia se alistado porque queria servir onde a habilidade individual e a coragem pura pudessem decidir entre sucesso e desastre. Sua preparação tinha sido incansável. Tiro avançado, táticas de pequenas unidades, domínio de armas especializadas e condicionamento mental para suportar o estresse do combate. Mais do que o treinamento, Elise havia desenvolvido o instinto e a determinação de tomar decisões em frações de segundo, quando o procedimento padrão não oferecia um caminho claro. Todos os esquadrões, atenção! Temos operações especiais amigas em missão no setor 12, anunciou Reed. Fiquem atentos a pedidos de apoio emergencial. Elise sabia que as forças de operações especiais frequentemente ultrapassavam limites, e às vezes precisavam de ajuda rápida quando o combate saía do controle. Os Rangers eram essa força de reação rápida cuja presença podia transformar fracasso em sobrevivência. O pedido de socorro surgiu de repente, às 11h47, transmitido em canais reservados para situações mais urgentes e mortais. Todas as unidades disponíveis, aqui é a equipe SEAL Alpha. Veio a voz tensa, porém firme, de um operador de rádio. Nosso comandante está gravemente ferido, sob fogo inimigo pesado, reforços imediatos e evacuação médica necessários. O esquadrão de Elise estava na linha defensiva quando o chamado desesperado irrompeu no rádio, sinalizando que forças especiais americanas estavam em uma luta pela sobrevivência. Grant, prepare seu esquadrão para se deslocar agora mesmo, ordenou firmemente Reed. A equipe SEAL Alpha está pedindo apoio crítico e somos a unidade mais próxima capaz de alcançá-los. Elise havia se preparado exatamente para esse tipo de missão durante seus 4 anos nos Rangers. Reforço de emergência para operações especiais exigia que a infantaria comum passasse instantaneamente da defesa para o combate direto, muitas vezes em terreno sem chance de planejamento.
Esquadrão, verifiquem armas e munição. Vamos apoiar operações especiais sob fogo, disse Elise com autoridade calma. Isto é real, não é um exercício. A rápida instrução se desenrolou enquanto os soldados corriam para se equipar. A inteligência sugeria que a equipe SEAL Alpha estava em uma missão classificada quando deu de frente com um inimigo muito maior, entrincheirado em terreno que lhes dava grande vantagem tática. O líder da equipe, tenente-comandante Daniel Hayes, está gravemente ferido e incapaz de assumir o comando, relatou Reed. A equipe está presa sob fogo intenso e não sairá de lá a menos que ajudemos. Elise absorveu os detalhes enquanto fazia uma última inspeção em seu equipamento. Em batalha, cada soldado precisava carregar todos os itens essenciais para lutar e permanecer vivo, já que o reabastecimento em meio ao combate raramente era possível. O equipamento de Elise incluía 210 cartuchos para seu M4, 6 granadas, kits médicos de emergência e o rádio necessário para coordenar com outras unidades e chamar reforços se necessário. Grant, seu esquadrão será o elemento de assalto, acrescentou Reed. Avancem para a zona de contato, destruam a resistência inimiga e garantam a extração dos SEALs. A missão resumia tudo para o que Elise havia sido moldada durante seu serviço nos Rangers. Implantação rápida em apoio a equipes de elite, enfrentando combatentes inimigos de frente e carregando o peso de manter americanos vivos quando o fracasso significaria soldados mortos e famílias destruídas. Esquadrão, embarquem. Vamos trazer nosso pessoal para casa, ordenou Elise, conduzindo sua unidade em direção aos helicópteros que os levariam direto a uma luta onde a vida de um comandante SEAL estava por um fio. O voo até a localização da equipe Alpha levou 15 minutos sobre montanhas cheias de ameaças de fogo antiaéreo inimigo. Elise estudou o mapa tático durante o trajeto, consciente de que um resgate bem-sucedido exigia coordenação impecável entre várias partes móveis e um terreno inclinado a favor dos defensores. 2 minutos até a zona de pouso, anunciou o piloto. Atenção, forças hostis ainda estão em contato direto com unidades amigas neste setor. Elise já conseguia ouvir o estalo dos disparos ficando mais intenso à medida que se aproximavam. Prova clara de que a equipe Alpha permanecia engajada em combate e de que o risco era igualmente alto tanto para os operadores encurralados quanto para os Rangers que vinham resgatá-los. Esquadrão, mantenham-se no treinamento, disse ela, enquanto o helicóptero iniciava a aproximação. Entramos com força, conquistamos superioridade de fogo e tiramos nosso pessoal de lá. Sem heroísmos, apenas soldados cumprindo seu dever. O helicóptero pousou em uma pequena clareira a cerca de 200 metros da última posição conhecida da Alpha e imediatamente atraiu fogo de insurgentes entrincheirados nas encostas. O esquadrão de Elise desembarcou sob disparos. Baus, formando um perímetro enquanto avaliava o campo de batalha. Contato à frente, gritou o especialista Lopes, atirador automático de Elise, quando armas inimigas explodiram de posições ocultas com vistas dominantes sobre a zona de pouso. Elise percebeu imediatamente que enfrentavam o mesmo problema mortal que havia aprisionado a Alpha, superados em número por inimigos em defesas fortificadas que lhes davam vantagem sobre americanos avançando por terreno desconhecido. Os Covarão estabeleçam fogo de base e avancem por saltos em direção à posição dos SEALs, ordenou, recorrendo a táticas de pequenas unidades para contrabalançar a força defensiva com movimento e fogo de supressão. O avanço até a posição da Alpha obrigou o esquadrão de Elise a cruzar terreno exposto sob fogo, mas a única chance era seguir em frente rápido o suficiente para impedir que os insurgentes se reposicionassem em locais ainda mais fortes. Elise avançava na frente, confiando em cobertura e ocultação que havia praticado desde o início do treinamento nos Rangers. Cada movimento era calculado para reduzir a exposição e manter a velocidade necessária para alcançar a equipe Alpha antes que sua situação colapsasse completamente. Grant, tenho contato visual com os SEALs, anunciou o cabo Walker, seu homem de ponta,
que havia avançado o suficiente para avistar a equipe do tenente-comandante Daniel Hayes. Status? Perguntou Elise, enquanto avançava por um terreno que oferecia quase nenhuma proteção contra as linhas de visão inimigas. Os SEALs estão mantendo posição. O líder da equipe está gravemente ferido e incapaz de se mover. Os TIs os têm cercados em 3 lados. Elise entendeu que retirá-los significava primeiro eliminar a força inimiga que os mantinha presos, pois tentar recuar sob tanto fogo resultaria em baixas que o comandante ferido não sobreviveria. Esquadrão, vamos romper direto, declarou, tomando a difícil decisão, que poderia tanto salvar a Alpha quanto custar a vida de seus Rangers. O assalto significava avançar de frente sob fogo inimigo, mantendo coordenação rígida para evitar fogo amigo, quando o combate chegasse ao corpo a corpo. Elise liderou a investida, estabelecendo fogo de supressão e manobrando com precisão, rompendo pontos fortes insurgentes pela pura agressividade. Sua própria luta no caos mostrou a habilidade de combate próximo que seu treinamento havia lhe dado. Ela mesma abateu 3 insurgentes com tiros firmes e movimentos disciplinados, enquanto avançavam até a posição dos SEALs. SEALs? Aqui esse é o elemento de resgate dos Rangers! Gritou Elise quando seu esquadrão rompeu as linhas inimigas. Estamos chegando até vocês! Ela alcançou o tenente-comandante Hayes e o encontrou consciente, porém gravemente ferido, baleado várias vezes e em necessidade urgente de evacuação cirúrgica. Comandante, sou a Sargento Grant, 705 Rangers, disse enquanto avaliava rapidamente seus ferimentos, enquanto seu esquadrão estabelecia defesas para cobrir a extração. Sargento Grant, respondeu Hayes com voz fraca. Meus homens estão encurralados e não posso me mover. Você precisa tirá-los daqui. Senhor, vamos tirar todos, e isso inclui o senhor. Respondeu Elise, aplicando cuidados de emergência para estabilizá-lo ao mesmo tempo que dirigia os movimentos necessários para extrair tanto os SEALs quanto seus Rangers. A retirada lhe exigiu um sincronismo perfeito entre os helicópteros. O fogo de supressão e os movimentos coordenados de seu esquadrão mantiveram toda a força, avançando em direção à zona de extração sob fogo inimigo. A própria Elise carregou Hayes até o helicóptero de evacuação, garantindo que seus ferimentos não piorassem durante a tensão da retirada. Medivac a caminho, 30 segundos, ela anunciou, gerenciando a fase final enquanto seu esquadrão despejava fogo contra as posições inimigas. Todas as forças foram retiradas sem novas perdas, e Hayes recebeu tratamento imediato que preservou sua vida e lhe permitiu recuperar-se totalmente para futuros serviços. Grant, isso foi uma liderança excepcional sob fogo, disse Hayes quando os médicos o levantaram para dentro do helicóptero. Você salvou meus homens e também minha vida hoje. O resgate de Elise mostrou exatamente por que o 705º Regimento Ranger figurava entre as forças de reação rápida mais eficazes, provando que a infantaria comum podia apoiar operações especiais quando guiada por soldados com rara habilidade e coragem. 4 anos depois, Elise recebeu um telefonema de uma voz que reconheceu instantaneamente, embora não ouvisse desde aquele tiroteio. Sargento Grant, aqui é o comandante Hayes, veio o tom familiar pela linha. Não sei se você se lembra de mim, mas você salvou minha vida durante um resgate há 4 anos. Claro que me lembro do senhor. Como está? Bem, graças a você. Eu esperava que quisesse jantar comigo algum dia. Devo-lhe mais do que jamais poderia retribuir, e gostaria de ter a chance de agradecê-la pessoalmente. Esse convite transformou-se em um vínculo que nem Elise nem Daniel esperavam quando seus caminhos se cruzaram em uma zona de combate. Eles descobriram valores partilhados, afinidades e um respeito nascido sob as condições mais duras imagináveis. A conexão deles se aprofundou aos poucos, construída sobre a confiança forjada quando Elise arriscou a vida para tirar Daniel da batalha. Ambos conheciam os custos e as exigências do serviço militar, o que lhes dava um laço além das dificuldades habituais enfrentadas por casais civis. 3 anos após aquele primeiro jantar, o tenente-comandante Daniel Hayes e a sargento Elise Grant casaram-se em uma cerimônia repleta de SEALs e Rangers,
os mesmos camaradas que haviam vivido a missão que os uniu. O casamento provou que, às vezes, as histórias de amor mais poderosas nascem nos lugares mais sombrios. Elise havia salvado a vida de Daniel avançando sob fogo inimigo sem hesitar. Daniel havia salvado Elise do vazio que tantas vezes assombra a vida de um soldado, dando-lhe uma parceria que fortalecia ambos. O matrimônio deles tornou-se a união de dois guerreiros que demonstraram coragem sob pressão extrema e encontraram plenitude um no outro, tornando-se mais fortes no serviço à nação. Alguns resgates salvam vidas, outros salvam corações, mostrando que o amor pode florescer mesmo em lugares onde a própria sobrevivência é incerta. Elise Grant havia cumprido uma missão que trouxe de volta não apenas um comandante SEAL, mas também seu futuro marido. O tiroteio que os uniu também lhes ensinou que as maiores batalhas são travadas uns pelos outros. O dia do casamento provou que aqueles que lutam lado a lado também permanecem lado a lado, e que o amor forjado na guerra é o vínculo mais forte para um matrimônio duradouro. Elise e Daniel continuariam servindo ao país, mas agora juntos, mostrando que a verdadeira força das Forças Armadas está em pessoas dispostas a se sacrificar pelos outros. O resgate havia salvo uma vida. O amor que se seguiu enriqueceu duas e construiu uma parceria que serviria aos interesses americanos por décadas. Às vezes, as missões mais vitais são aquelas que unem as pessoas em vez de separá-las. Elise Grant havia mostrado que os Rangers estavam sempre preparados, seja para arrancar um comandante SEAL da morte ou para construir os laços que sustentariam carreiras dedicadas ao serviço. Os 4 anos entre o resgate e o casamento provaram que laços forjados sob fogo podem durar a vida toda. O amor havia encontrado seu caminho mesmo em meio à guerra. A operação foi estudada por líderes seniores como exemplo clássico de comando de pequenas unidades sob pressão extrema. As decisões em frações de segundo de Elise no combate demonstraram a iniciativa e a bravura que fizeram do Regimento Ranger uma das forças de reação rápida mais capazes do Exército. Sua habilidade em ler situações complexas, tomar decisões sob fogo e conduzir seu esquadrão através do perigo. Enquanto coordenava a extração de um ferido, lhe renderam alto reconhecimento e uma recomendação para cursos avançados. 6 meses depois, Elise foi escolhida para o curso avançado de liderança de pequenas unidades da Escola Ranger, onde ensinou os mesmos princípios que havia colocado em prática durante o resgate do tenente-comandante Hayes. O programa incluiu estudos de caso de operações reais, e sua missão foi destacada como prova de que iniciativa individual e execução precisa podem superar probabilidades esmagadoras. Ainda assim, a maior conquista de Elise não foi a condecoração recebida, mas o relacionamento que cresceu a partir do respeito mútuo forjado no mais duro dos combates. Daniel Hayes havia se recuperado completamente em 8 meses, retornando ao serviço integral com a equipe SEAL Alpha. Sua primeira missão após a liberação foi um ataque secreto que eliminou os líderes insurgentes por trás da emboscada que quase o matou. Essa operação bem-sucedida trouxe encerramento para Daniel e seus homens, prova de que inimigos que atacassem operações especiais americanas enfrentariam retaliação certa. Durante sua recuperação, Daniel pensava frequentemente na Sargento Ranger, que liderara a equipe que o retirou do campo de batalha. A ação destemida de Elise e sua disposição de arriscar tudo por soldados que nunca havia conhecido deixaram uma impressão muito mais profunda que a simples admiração profissional. O mundo militar era pequeno, e caminhos muitas vezes se cruzavam de forma inesperada ao longo de carreiras passadas em serviço pelo mundo. Quando Daniel e Elise se reencontraram em um exercício de treinamento conjunto 3 anos após o resgate, ambos reconheceram imediatamente o vínculo forjado naquela luta. O relacionamento cresceu naturalmente, construído sobre o entendimento compartilhado do sacrifício e das pesadas exigências do dever nos níveis mais altos. Ambos haviam suportado combates que testaram cada limite de seu treinamento e caráter, criando entre eles um laço que poucos relacionamentos civis poderiam igualar. O serviço contínuo de Elise com os Rangers a levou a múltiplas zonas de combate, onde comandou missões que demonstraram as mesmas habilidades táticas afiadas que mostrara no resgate de Daniel Hayes.
Sua posição dentro da comunidade de operações especiais cresceu de forma constante, sustentada por resultados consistentes que superavam expectativas em todos os teatros de operação. A carreira de Daniel no SEALs incluiu operações que exigiam estreita cooperação com elementos dos Rangers, criando oportunidades de colaboração profissional que apenas aprofundaram o vínculo pessoal deles por meio da experiência compartilhada em campo. O noivado foi anunciado durante uma cerimônia militar conjunta em homenagem a pessoal de elite que se distinguira por serviço excepcional. A notícia foi recebida com genuína empolgação, pois muitos dos presentes sabiam que laços forjados em combate frequentemente criavam as parcerias mais fortes. O casamento foi realizado na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, dentro de uma capela que havia recebido incontáveis uniões militares ao longo de mais de 2 séculos. Os convidados incluíam o Esquadrão Ranger de Elise, a equipe SEAL de Daniel, bem como as tripulações de helicóptero, médicos e pessoal de apoio que haviam participado da missão que os unira. Durante os votos, ambos usaram uniformes de gala adornados com condecorações conquistadas ao longo dos anos de serviço, incluindo as medalhas recebidas pelo próprio resgate, que os havia colocado frente a frente pela primeira vez. A recepção contou com discursos de camaradas que haviam lutado ao lado deles, relembrando como sua coragem e habilidade os tornaram líderes respeitados na Irmandade das Operações Especiais. Mais significativo ainda foi a presença de suas famílias, plenamente conscientes de que um casamento militar exigia força e sacrifício incomuns, já que ambos continuariam servindo em funções que traziam risco e longas separações. O casamento de Elise e Daniel marcou a união de 2 guerreiros provados sob fogo, que encontraram um no outro uma parceria forte o suficiente para sustentá-los através dos fardos do serviço. Sua história de amor começara com tiros e terminara em votos, um reconhecimento tanto dos perigos à frente quanto da promessa de enfrentá-los juntos. Algumas missões salvam vidas, outras salvam corações, mostrando que o amor pode florescer mesmo onde a sobrevivência é incerta e o caráter é testado pelo sacrifício. Elise Grant havia cumprido uma missão que salvou não apenas um comandante SEAL, mas também sua própria alegria futura, provando que os resgates mais importantes são aqueles que unem aqueles destinados a permanecer lado a lado.